Se segura aí que a gente tem muita notícia no vídeo de hoje, então a gente já começa aqui com mais de 100 deputados, pessoal, da base, assinando a urgência da anistia, tá? Então a gente já começa com mais de 100 deputados aqui indo a favor da anistia no Congresso. Além disso, pessoal, o deputado Luiz Felipe, ele vai para cima do Hugo Mota e diz que se fosse para pautar urgência de projeto do Judiciário, seria para fazer uma reforma no Judiciário. Exatamente isso, pessoal. Ele diz que não vai ceder para ficar criando cargos novos lá para o Judiciário, tá? Outra coisa aqui, o governo Lula apresenta uma nova versão da PEC da Segurança Pública e eu vou trazer todos os detalhes dessas mudanças aqui que você não vai acreditar. Além disso, pessoal, a Ana Paula Henkel, lá da Revista Oeste, diz que muita coisa acontecerá aí nos Estados Unidos, né, a partir da audiência aí do Felipe Martins, né, que você sabe que ele houve uma fraude lá no registro de entrada do Felipe Martins, parece que já acharam a pessoa que fez essa fraude, tá, e pelo que dizem, é um brasileiro, tá, que foi naturalizado nos Estados Unidos, tá. Então, a gente vai ver tudo a respeito disso aí. Além disso, pessoal, o Lula pediu para o Juscelino Filho se demitir do ministério, tá? Aquele que foi envolvido em corrupção, tá? Então, acabou se envolvendo em corrupção e o Lula pediu o cargo para ele para justamente não ficar aquela imagem de governo corrupto, tá? Além disso, o Gilmar Mendes, ele simplesmente dá uma entrevista para os blogueiros da Globo, dizendo que não faz sentido algum discutir a anistia, que isso seria a consagração da impunidade no Brasil. Então a gente vê um juiz da Suprema Corte dando entrevistas, né, em uma televisão com viés de esquerda. Pessoal, tudo isso e muito mais vídeo hoje, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e sem mais delongas já vamos aqui para a primeira notícia de hoje, que é mais de 100 deputados da base assinam a urgência da anistia, tá? Então, urgência e aprovação da anistia, os envolvidos de 8 de janeiro são prioridade para o PL, que já tentou obstruir votações. Tá? Então, a oposição abandonou a obstrução e mudou a estratégia para destravar o projeto da anistia. Tá, então o PL, que lidera a mobilização, agora aposta em pressionar os deputados a assinarem o requerimento de urgência para levar a matéria ao plenário da Câmara. Dos mais de 200 signatários, ao menos 116 são de legendas da base do governo de Lula. Tá? Levantamento do Metrópolis usou como base a lista dos parlamentares que já cancelaram o documento, atualizada até a noite de terça-feira de ontem, né? O requerimento atingia 257 assinaturas, maioria absoluta de deputados, ou seja, mais do que metade dos deputados, ou dos líderes que representam esse número de deputados. A matéria pode ir a plenário sem passar pelas comissões da Câmara, tá? Partidos da base do governo, que tem deputados como signatários do documento, são o MDB, União Brasil, Partido Social Democrático, Republicanos, Partido Progressista. Todas essas legendas garantiram ministérios no governo Lula, mas tem núcleos bolsonaristas, tá? Então tá aí, pessoal, né? A gente vendo a passos largos aí o PL da anistia andando aí lá na Câmara de Deputados, tá? Próxima notícia que a gente traz aqui é um vídeo do deputado Luiz Felipe indo para cima do Hugo Mota e dizendo que se fosse para pautar uma urgência de projeto do Judiciário, seria para fazer uma reforma. Presidente, se está precisando de uma urgência, é para fazer uma reforma do Judiciário e não para criar mais cargos. Tá aí, pessoal, vamos ouvir aqui. Temos também o judiciário mais caro, nominalmente e proporcionalmente ao PIB. Presidente, se é precisando de urgência, é para fazer uma reforma do judiciário e não para criar mais cargo para o judiciário. Temos problemas internos abundantes com relação a todas essas interferências do judiciário. Não podemos estar ajudando esse poder, temos que estar reformando o poder judiciário. A minoria vota não. Obrigado, presidente. A oposição, presidente.
Temos também o judiciário mais caro. Falando umas verdades, né? O judiciário brasileiro é mais caro, inclusive, que o judiciário americano, que é em dólar, tá, pessoal? Então, só para vocês verem o tamanho dessa máquina chamada judiciário aqui no Brasil. Próxima notícia. O governo Lula apresenta a nova versão da PEC da Segurança Pública, né? Então, após críticas de governadores e prefeitos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez revisões do texto, que será, segundo Hugo Mota, prioridade na Câmara. Tá? Então, o governo entregou ontem, né, a nova versão da proposta da PEC, da Segurança Pública. Tá? Então, os responsáveis por levar o documento foram os ministros Ricardo Lewandowski e Gleisi Hoffmann. E ao receber a nova versão da PEC, Mota disse que dará total prioridade para a discussão do texto. Vamos analisar e propor as mudanças necessárias o quanto antes. O Brasil tem pressa para avançar com essa pauta, disse Hugo Mota. Tá aí, pessoal, ele com a Gleisi e com o Lewandowski. Tá? Agora, o texto entregue aos deputados diz que as guardas municipais são instituições de natureza civil, permitindo a ação delas na esfera urbana da segurança pública, bem como a atuação como policiamento ostensivo e comunitário. Segundo a PEC, as guardas municipais poderão fazer prisões em flagrantes, mas não poderão se sobrepor às atribuições da Polícia Civil e Militar. Outro ponto de destaque se refere ao Fundo Nacional de Segurança Pública e Fundo Penitenciário. A ideia do governo original era unificar ambos, mas a pressão dos governadores e prefeitos fez com que os repasses continuem separados. Segundo o texto, eles serão compartilhados entre todos os integrantes da federação na forma da lei, vedado seu contingenciamento. Aí, pessoal, e a PEC também prevê uma maior integração entre os entes federativos, determinando que a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios atuem em conjunto na formulação e execução de políticas públicas voltadas à segurança, tá? Então, tá aí a PEC da segurança com as modificações necessárias. Pessoal, próxima notícia aqui, Ana Paula Henkel, lá da Revista Oeste, diz que muita coisa acontecerá a partir da audiência dos Estados Unidos sobre a fraude no registro de entrada do Felipe Martins. Para alguém, brasileiro ou não, entrar no sistema de imigração dos Estados Unidos e fraudar uma entrada achando que nada vai acontecer. Vamos ouvir aqui. Ana Bárbara, que é a advogada de imigração do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Inclusive, na quarta-feira, ela vai nos conceder uma entrevista exclusiva, porque na quarta-feira há uma audiência com o juiz Gregory Presnell, que vai passar os olhos ali em toda a documentação que vem sendo anexada ao processo de investigação para tentar descobrir quem fraudou o sistema de imigração dos Estados Unidos. E a doutora Ana me disse, Paula, que há inconsistências e erros e provas abundantes e contundentes, que a viagem jamais aconteceu e que há uma linha de investigação que pode mostrar quem e quando isso foi adulterado. Ela me disse também que, depois eu acabei vendo um vídeo dela, publicado nas redes sociais dela, que nessa audiência, essa audiência para estabelecer também como e por quem esse registro, essa fraude, como isso foi inserido no sistema, porque há um caminho, não tem como apagar. Os promotores aqui dos Estados Unidos tentaram por 2 vezes encerrar esse caso. Não, deixa para lá, vamos encerrar. E a defesa do Felipe Martins brilhantemente disse, não, nós não queremos que esse caso seja encerrado. Nós temos que descobrir quem inseriu o nome, e o nome com a grafia errada, né? E os dados de um passaporte que havia sido já cancelado, o número do passaporte do Felipe Martins, porque ele havia perdido esse passaporte. Só para recapitular, Paula, rapidamente, em março de 2024, a PGR no Brasil pediu que o Felipe fosse solto, que ele saísse da prisão. A PGR, em março de 2024. E aí, curiosamente, em abril de 2024, aparece esse documento de que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos por Orlando. Uma informação que nunca foi verdadeira. Lembrando que a última entrada do Felipe Martins foi em outubro, final de setembro, outubro de 2022, para acompanhar exatamente o presidente Bolsonaro na reunião da ONU. Então, Paula,
muita coisa pode acontecer nessa audiência de quarta-feira. A doutora Ana Bárbara vai dar uma entrevista para a gente. Agora, o professor André Marcília, corram no perfil dele no X, ele está dando uma aula sobre esse assunto, exatamente sobre Felipe Martins. E eu acho, Paula, que eles não contavam com a vitória de Donald Trump. Aí é um dos tweets do André Marcília, né, dizendo, inclusive levantando esse questionamento, como Moraes deu 24 horas para Felipe Martins se explicar, sob pena de revogação de seu benefício e prisão, não é absurdo pensar que pode ser preso, prejudicando sua participação na audiência dos Estados Unidos. E aí, Paula, eu acho que esse imbróglio todo, acho que dá para a gente voltar para novembro de 2024. Eu não sei se esse sistema hoje no Brasil, né, o consórcio STF, /TSE, /Executivo, Lula, imprensa, eu não sei se eles apostavam numa vitória de Donald Trump, porque para alguém, brasileiro ou não, entrar no sistema de imigração dos Estados Unidos da América e fraudar uma entrada, achando que nada vai acontecer, isso é um crime federal grave aqui, é porque eles não apostavam que Donald Trump tinha a força que ele tem para ter vencido aquela eleição. Tá aí, pessoal. Então, a Ana Paula Henkel falando que as coisas dos Estados Unidos não são que nem no Brasil e é um crime federal e a pessoa vai ser responsabilizada, tá? Eu vi o Alan dos Santos falando ontem no X que já sabiam, o governo americano já sabia quem tinha feito isso, tá? E tudo indicava que era um brasileiro naturalizado americano. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Lula pediu para Juscelino Filho se demitir de ministério. Então, a decisão foi acertada para que o ministro se concentre em sua defesa no STF. Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de emendas. Tá aí, pessoal. Então, né, governo Lula, aquelas voltando, né, o amor voltando, inclusive nessa questão aí de corrupção. Né? Pouco antes de entregar o cargo do Ministério das Comunicações, ontem, Juscelino Filho conversou com o presidente Lula por telefone e decidiu que ele deveria se demitir para se concentrar na própria defesa. Tá? Lula embarcou para participar hoje na cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos em Tagucigalpa, capital do país. Né? Em entrevista concedida pelo UOL em junho de 2024, o petista declarou que o ministro deveria deixar o cargo se fosse denunciado formalmente pela Procuradoria. Tá aí, pessoal, mais um escândalo de corrupção, né? Governo Lula voltando às antigas, tá? E a próxima notícia aqui, o ministro da Suprema Corte dando entrevista no blog de esquerda aqui da Globo News, né? Vamos ouvir aqui. Aí eu queria que o senhor explicasse aqui, para fechar esse meu primeiro bloco de perguntas, a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Então, eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, explicando aqui para o nosso... Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores foram descobertos e estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia, falando sempre dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que despretos estavam autorizados a matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. É disso que nós estamos falando. Crimes extremamente graves para seguir um golpe de Estado. Isso não tem o menor cabimento. Uma coisa é uma coisa, como você disse, como disse a relatora, outra coisa é outra coisa. Pessoal, olha como o ministro fica à vontade, né, em um programa de auditório aí.
em vez de se pronunciar nos autos, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Me conta aí o que você acha. Você acha que deveria ou não haver anistia? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.